A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, bom dia a todos. Nós estamos chegando com grande alegria em nosso coração para apresentarmos o programa A Mensagem da Cruz. Quem vos fala nesta manhã e saúda com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Que Deus te abençoe, a sua vida, a vida de toda a sua família. Nesse tempo queremos passar aqui juntos tratando de um assunto sobre o perdão. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38. Lucas 6, 37 e 38, assim diz a santa palavra de Deus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vamos orar? Pai, nós pedimos a tua bênção para todos aqueles que nos ouvem nessa oportunidade. Pedimos que teu Santo Espírito traga a revelação da tua palavra. Pai, enquanto a tua palavra é exposta, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor regenera, o Senhor traz vida, vida abundante, vida de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados ouvintes, eu creio que um dos fundamentos básicos do Evangelho é o perdão, mediante o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, ela é o único preço do perdão e também capaz de pagar a dívida do meu e do seu pecado. E a justiça de Deus é que patrocina esta cobrança. O Oswald Chambers, um teólogo do século passado, ele sustentava com muita propriedade que é um completo absurdo dizer que Deus nos perdoa porque Ele é amor. A única base pela qual Deus nos pode perdoar é a cruz de Cristo. A lei, ela não pode ser transgredida, nem a pena pode ser comutada. Amados, nós temos que entender que a justiça de Cristo, ela declara na corte do tribunal celeste, é a nossa única absolvição, completa e final. Então, para nos reconciliar com Deus, o Senhor Jesus Cristo nos incluiu juntamente com Ele na cruz e nos justificou completamente dos nossos pecados, a fim de eu e você sermos perdoados pela sua infinita graça. Então, entenda uma coisa: Deus nunca perdoa o pecado sem ao mesmo tempo mudar a natureza do pecador. Pecador perdoado é de fato um perdoador. Ou seja, todo aquele que foi perdoado por Cristo é uma pessoa que tem a capacidade e a suficiência para perdoar aqueles que lhe ofendem, aqueles que lhe ferem. Olha, eu sou fã incondicional da graça de Deus, porque não há nada mais admirável e mais extraordinariamente fantástico do que a operação plena da graça de Deus na vida de todo aquele que creu. O Senhor Jesus Cristo, quando ele terminou a sua missão terrena e voltou para a sua casa, ele deixou o portão aberto com um bilhete dizendo o seguinte: olha, tudo está pago. Não apaguem as luzes e não se preocupe com o consumo da energia. Não atendam aos cobradores, pois a conta já está quitada. E não se preocupe com os ladrões. Tomei a providência de deixar todos os pertences assegurados. Lembra daquele que ele disse lá na cruz? Está consumado. Está consumado. Vós sois a luz do mundo. Ele disse lá em
João, em Mateus 5:14 a 16, ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29, está escrito assim, Jesus dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Tem um escritor que eu gosto muito, Max Lucado. Ele afinou a sua pena ao escrever esta preciosidade. Ele diz o seguinte: ver o pecado sem a graça é desesperador, ver a graça sem o pecado é arrogância, vê-los em série é conversão. Então, queridos, temos que perceber que Deus nos perdoou completamente de todos os nossos pecados mediante esta graça maravilhosa encarnada em Cristo Jesus. O que é perdão? Perdão é você ficar livre dos pecados, mas também desembaraçado para perdoar aquelas pessoas que lhe machucam, que lhe ofendem, que ferem a sua alma. Nós temos que pensar o seguinte: se Cristo me perdoou de todos os meus pecados, por que ainda me mantenho reprimido quanto ao perdão que devo oferecer aos que me ofenderam? Amados, nós nunca poderemos perdoar alguém mais do que Jesus já nos perdoou. Então, se Deus nos perdoou tanto por meio da graça em Cristo, Ele também nos concede a graça para eu e você perdoarmos realmente aqueles que nos têm prejudicado. Porque todos aqueles que reconhecem a gravidade do seu pecado e a generosidade da misericórdia de Deus se mostram sensíveis para desonerar os impostos lesivos que lhes foram tributados. Não é possível, meus irmãos, usufruir do perdão gracioso de Deus e não ser capaz de perdoar com benevolência. Por outro lado, o perdoador percebe a arrogância que se esconde numa atitude de indisposição ao perdão. Por isso que é susceptível à queda, estará mais pronto a perdoar as ofensas dos seus semelhantes. Então, meus irmãos, é necessário, é preciso compreender a nossa humanidade falível para poder exercer com complacência o perdão sincero. Porque se realmente experimentamos o perdão de Deus e conhecemos a nossa estrutura falida, não há por que negar o perdão a quem nos danificou. Não há transgressão tão grave que o amor legítimo não seja capaz de absolver. Queridos, pensem comigo, reflitam que não existe mágoa tão profunda que o genuíno perdão não revele por completo. Por isso que o cristianismo, ele é maravilhoso. O cristianismo é a manifestação integral do amor de Deus no sentido de perdoar perfeitamente o ser humano a fim de torná-lo perito na arte graciosa de perdoar também. Lembra do texto lá de Efésios capítulo 4, verso 32? A Bíblia diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ninguém pode se declarar realmente salvo se não é capaz de perdoar o seu ofendedor. Olha, não estamos dizendo que esta é uma atitude fácil, ou que sejamos naturalmente habilitados para este mistério. C.S. Lewis, um escritor maravilhoso, ele escreveu que todos dizem que perdoar é uma ideia agradável até terem algo para perdoar. Mas o perdão trivial é vulgar e liviano. Se está fácil perdoar, não se trata de uma ofensa autêntica, mas de um esbarrão que se desmancha com uma simples desculpa. Por isso que excusar é uma indulgência muito leve para as personalidades bem educadas. Perdoar não é uma mera desculpa de gente polida, é um gesto profundo de assumir a perda sem contabilizar todos os prejuízos. Perdoar, meus irmãos, é absolver o crime e banir do coração todo o desejo de desforra. É
afastar o réu distante do preconceito ressentido de uma possível recaída. Perdoar é apagar a mácula sem a recordação sensível de uma nódoa permanente. Perdoar é esquecer que um dia foi ferido, pois os golpes foram sarados pelo bálsamo do sublime amor, sem deixar torpes cicatrizes. Aqueles que dizem que perdoam, mas não esquecem, simplesmente enterram a machadinha, deixando o cabo de fora para usá-la da próxima vez. Olha, meus queridos e amados irmãos, os animais, os bichos, eles matam por instinto. Agora, os homens, eles se vingam por maldade. Agora, todo aquele que creu na sua morte e ressurreição com Cristo é um salvo. E os salvos foram os perdoados. E os salvos perdoam por amor. Agora, se Deus nos perdoou tudo e completamente em Cristo Jesus, por que não liberamos o perdão aos nossos agressores? Errar é particularmente humano. Perdoar é essencialmente divino. Se somos humanos, erramos com frequência. Mas se somos filhos de Deus pela fé em Cristo, temos a reiterada disposição para perdoar. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, dos versículos 12 a 14, ela diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, de 12 a 14. Por isso, queridos, que não há nada que nos identifique, tanto com Deus, como a vida de amor, cheia das atitudes perdoadoras. Deus em Cristo nos perdoa os nossos pecados como se jamais tivéssemos sido pecadores, como se jamais tivéssemos ou tivessem sido cometidos. E nós, pela graça, somos capacitados a perdoar com a mesma disposição. Queridos, perdoe aqueles que lhe ofendem. Aqueles que foram perdoados por Cristo e não perdoam são pessoas que sofrem os verdugos. Deus, ele faz com que esses verdugos comecem a atacar as suas vidas, elas começam a ter doenças. Ambrósio, um dos mais notáveis teólogos da igreja cristã, ele dizia que não me vangloriarei por ser justo, mas por ser remido. Não por ser livre do pecado, mas porque meus pecados são perdoados. Então, amados, a sua ênfase na dependência da graça removia totalmente qualquer presunção de autossuficiência orgulhosa. Então, desde que Deus nos perdoa radical e continuamente em Cristo Jesus, a nossa postura deve ser também de legítimos perdoadores, sem qualquer afetação de liberalidade, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus nos perdoou, é próprio da sua graça, que nos justificou em Cristo, e nós perdoamos, é consequência do amor de Cristo em nossos corações. Por isso que, uma vez que fomos perdoados, para sempre nós vamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nada neste mundo vil e em ruínas ostenta a suave marca do Filho de Deus, tanto como o perdão. Todo filho de Deus é uma pessoa que foi perdoada e por isso ele perdoa. Por outro lado, o perdão deve ser também enfocado em relação a nós mesmos. Há muita gente aí que pensa como ausônios. Você deve perdoar muitas coisas nos outros, porém nada em você mesmo. Isso é a cópia fiel do recado da serpente. Como Deus sereis. Esta teomania tem sustentado a mensagem do perfeccionismo com uma austeridade insuportável. Quem continua a temer castigos ainda não ouviu a Cristo nem a voz do Evangelho. Se Deus já me perdoou, por que eu também não hei de perdoar? Então nós temos que de fato ser perdoadores, porque nós fomos perdoados lá na cruz em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9 e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.